Olá e sejam bem-vindos aqui a um vídeo onde eu falo com vocês sobre os mais recentes lançamentos de banda desenhada aqui em Portugal pela editora Aula dos Livros. A editora fez chegar então aqui ao Otaku PT Pássaro uma obra diferente e vocês já vão perceber porquê. E uma obra aqui com uma inspiração num conto japonês. Temos também aqui este super interessante Os Les Português. Muito interessante, uma história aqui da imigração portuguesa. Muito cool. Com um bom desenho, uma boa história. Depois temos aqui, para o pessoal que está a fazer coleção, temos o volume 4 do Undertaker. E para finalizar, a minha obra favorita destas 4, temos aqui Boot Black. Basicamente, uma obra de um autor que eu já vos mostrei aqui, um anterior volume muito fixe. Também uma história aqui de imigração, tal aqui como Os Les Português. Só que neste caso, aqui na América e os dramas que os imigrantes enfrentaram na Big Apple e no grande sonho americano, ou nem por isso, super interessante este volume, esta banda desenhada. Como sempre, vocês encontram na descrição deste vídeo os links para poderem comprar cada uma destas obras com desconto. Não se esqueçam de nos ajudar, dar o like no vídeo, subscrever este nosso canal de YouTube. E vocês já sabem como é que isto vai funcionar. Eu vou aproximar a câmera e falar sobre cada uma destas 4 bandas desenhadas. E vamos começar aqui por Pássaro, de Diogo Campos e Hugo Teixeira. Como vocês podem ver, uma apresentação muito simples que combina muito bem com o conteúdo desta banda desenhada que já vos vou mostrar. Uma banda desenhada, então, que tem essa característica. É uma banda desenhada que não tem texto. Toda a história é contada de uma forma visual, sem recorrer a diálogo, sem recorrer a balões de texto, muito fixe, diferente de muito que vocês estão habituados. Uma obra que também passa aqui por uma inspiração japonesa. Nós, no site oficial da Aula dos Livros, podemos ler: depois de ter lido uma história inspirada num conto japonês do autor Nankishi Nimi, belíssimamente ilustrada por uma aguarela, Diogo Campos decidiu guardar o recorte da publicação com a ideia de poder vir a utilizá-la como base de inspiração para uma história a desenvolver no futuro. Essa oportunidade viria a surgir meses mais tarde, dando lugar a uma história de 4 pranchas, as quais provaram ser manifestamente insuficientes para narrar a história com clareza. Colhendo alguns conselhos de outros autores e argumentistas nacionais, Diogo Campos foi trabalhando na história ao longo do tempo, até partilhar com o desenhador Hugo Teixeira. O resultado deste encontro está no livro que agora se apresenta, uma história muda entre o conto de Nimi e o conto A Vendedora de Fósforos, de Anderson, apresentado num álbum de 48 páginas, sem legendas, em que a leitura é sobretudo visual. E na última página, o leitor deparar-se-á com um desafio, no qual poderá ou não querer embarcar. Muito bem desenhado, como vocês podem ver, belíssimamente bem desenhado, super interessante. Não vou avançar mais para não estragar a história, mas definitivamente uma obra que vocês quiserem devem dar aqui uma oportunidade super interessante. E depois temos algo aqui à volta da imigração portuguesa, que achei super interessante. Os Les Português, e não sei se português se pronuncia assim desta maneira, ou nem por isso, uma obra de Oliver Afonso e Chico, como vocês podem ver aqui uma representação de um Portugal já com umas décadas em cima, muito para trás. Temos aqui esta ilustração. Só mostrar-vos aqui a lombada que eu achei interessante. Aqui temos Afonso, Chico, os Les Português, e achei interessante esta maneira como eles colocaram aqui as letras, e depois lá está o símbolo aqui da Aula dos Livros. Super interessante a maneira como eles fizeram. E lá está, tem a qualidade da Aula dos Livros sempre com acabamento excelente. Como vocês podem ver aqui, uma qualidade de página espetacular. Temos aqui um prefácio que vos convido a lerem depois com mais tempo. Então, o que é que nós podemos ler no site da Aula dos Livros? Aos 18 anos, Mário foge de Portugal escondido na bagageira de uma velha viatura, na fronteira franco-espanhola, local onde o seu passador o deixa, conhece Nel. Na companhia deste jovem compatriota, vai descobrir a vida aventureira dos imigrados, num bairro de lata da região parisiense. Trabalho nas obras, noites regadas a vinho verde, conversa e esquemas.
Esta história de amizade singular é transversal ao destino de milhares de portugueses que nos anos de 1970 fugiram da ditadura de Salazar e tentaram, cada um à sua maneira, reconstruir a sua vida. É história pessoal e, simultaneamente, história de um país que, em 1974, saiu da ditadura para dar os primeiros passos em democracia. O livro Os Les Portugueses é uma obra imperdível. A edição portuguesa, com a chancela da Ayala dos Livros, apresenta, em relação à edição original francesa, algumas alterações, para além da ilustração de capa e do formato maior, que facilita a abertura do livro e a sua leitura, como vocês podem ver aqui, por isso a descrição está corretíssima, é enriquecida com o prefácio da autoria do professor Manuel Antunes da Cunha, professor auxiliar da Universidade Católica Portuguesa. Depois aqui na parte de trás temos aqui a conclusão da história e aqui mais uns agradecimentos muito fixe. É uma história um bocado mais violenta do que eu na realidade estava a pensar que seria. Foi super interessante acompanhar e seguir esta história aqui do Os Les Portugueses. Por isso, se vocês querem ver um bocadinho da história aqui de Portugal em banda desenhada, 5 estrelas, que lá está, ficcional, mas que também podia ser verdadeira. Depois temos aqui o volume 4 do Undertaker. Recentemente eu mostrei-vos o volume 3, naquele caso o Monstro de Sutter Camp. Desta vez o volume 4 tem como subtítulo A Sombra de Hipócrates. Parte de trás, como vocês podem ver, muito parecida com a que tínhamos anteriormente aqui, com a exceção que já mostra aqui A Sombra de Hipócrates e o Monstro de Sutter Camp. Basicamente vai sendo listada aqui os volumes que vão sendo lançados. Aqui um volume mais emotivo do que eu estava à espera. Também representa aqui nós a despedir-nos de uma personagem. Vou-vos ler aqui a sinopse enquanto vos mostro aqui algumas páginas. Lá está, para o pessoal que gosta aqui de uma boa história de cowboys. Vai ser de vosso agrado esta obra. Caso nunca tenham dado aqui uma oportunidade ao Undertaker, Jerónimos Quint, aliás, o monstro de Sutter Camp, persegue a sua fuga na companhia de Rose, que o segue na esperança de que Quint a cure. No seu encalço, Jonas Crow e Lynn estão decididos a salvar a amiga e a ajustar contas com o monstruoso e sádico cirurgião. Mas como deter um homem cuja malvadez lhe permite transformar cada paciente inocente num cúmplice mortal contra o Undertaker? Quarto volume da série assinada por Xavier Dorison e Ralph Meyer, Undertaker é um western escrito à laia de policial, cheio de ação e de suspense. E aqui no final até um bocadinho de drama e até surge aqui uma lágrima no canto do olho. Muito fixe. E para terminar, vou aqui mostrar-vos o Boot Black. Como vocês podem ver aqui, um tamanho maior, no mesmo tamanho do Undertaker, mas maior do que os outros que eu já vos tinha trazido anteriormente. Boot Black, edição integral, como vocês estão a ver aqui, e que vem na mesma linha de uma obra que eu adorei, da Ayala dos Livros, que é este, o Giant, também pelo Michael. Muito fixe, aliás, vocês pela arte facilmente se apercebem que é da mesma pessoa e está excelente. Também uma história de imigração. Há bocadinho vimos os portugueses, desta vez vimos aqui o pessoal que vai atrás do sonho americano. Parte de trás, só para vos mostrar, belíssimamente bem ilustrado este volume, esta banda desenhada, só para vos mostrar também aqui um bocadinho como é que estamos em termos de lombada. Até vos posso meter aqui também o Giant, só para vocês terem a percepção. Fica exatamente da mesma maneira, só muda o título e fica espetacular aqui na vossa estante dos livros. Muito fixe. Mostramos aqui algumas páginas. Aqui o Boot Black, que também faz aqui uma coisa interessante. Temos uma viagem ao passado, ao futuro, uma história que vai saltando aqui entre tempos. Tanto vemos a guerra, como vemos a parte mais de criança do protagonista e por aí fora. Por isso também é uma história que está contada de uma maneira muito interessante. O que é que nós temos então na sinopse desta banda desenhada? Alemanha, 1945. As tropas americanas procuram os últimos soldados inimigos. Para fugir aos horrores daquilo que vive, Hall, um soldado americano, o único sobrevivente da sua unidade, mergulha nas memórias do seu passado em Nova York. Filho de imigrantes alemães,
nascido nos Estados Unidos, não tinha ainda 10 anos quando perdeu os pais e a sua casa num terrível incêndio. Passa a viver na rua e torna-se Boot Black, um engraxador de sapatos. Mas Nova York não oferece qualquer futuro aos miseráveis e Hall está decidido a ganhar mais dinheiro. Antes de se alistar, passa 10 anos na prisão. Hoje tem 25 anos. A mulher da sua vida, Maggie, é apenas um reflexo da sua memória. Todos os seus amigos estão mortos. Todos, exceto um certo Diddley Joe, que encontra novamente na frente da batalha. O seu reencontro é brutal. Hall descobre que Diddley Joe o traiu a ele e aos seus amigos. Temos aqui uma história dramática, vemos aqui também a transição entre a sua infância e a sua idade adulta, no exército, a combater. Com esta obra, o autor Giant, que Ala dos Livros lançou também, como eu já vos mostrei, assina mais um fabuloso díptico que se desenrola através de flashbacks e que oferece um mergulho fascinante numa Nova York mítica e onírica. E tal como vos digo, também é super interessante. O Giant explora um bocadinho mais o drama da imigração. Este aqui, é a história de um imigrante que perde a sua família e tem que sobreviver em Nova York, mas também é super interessante aqui a parte final. Temos aqui algumas ilustrações, como vocês podem ver. Esta ilustração está brutalíssima do Michael. Lá está, o design de personagens, por aí fora. Uma edição integral que está espetacular. E a Ala dos Livros, neste aspecto, é das minhas editoras favoritas a fazer este tipo de edições mais premium, ficam mesmo muito bem, com uma qualidade excelente. Pessoal, como habitual, vocês já sabem, não se esqueçam de ajudar, dar o like neste vídeo. Se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá, videojogos, banda desenhada. Um forte abraço e até à próxima.